Quando Jesus fala em Mateus 24:14, todos os povos ouvirão e então Jesus vai voltar. Essa é a condição escatológica para a volta de Jesus. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo relevante para a sua vida. Meu convidado de hoje é até complicado falar de quando você vai falar de um cara que ele é muito novo. Então ele é um rapaz, ele é um jovem, mas é um amigo que eu conheci há pouco tempo e fiquei admirado pelo entendimento que ele tem sobre a palavra, pela fé que ele tem e pelo servir dele, pelo amor a Cristo. Ele é um pastor, ele é um discipulador de missionários, também é um missionário, posso falar assim também? Com certeza. E é com muita honra que nós estamos recebendo aqui o pastor Mateus, né? Pastor, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Para nós é uma honra. Eu sei que o seu tempo é escasso, né? Acho que posso falar assim. É curto, né? Eu falo que quem é pastor e tem outras atividades no reino, a gente tem que dar atenção para a família e fazer aquilo que Deus tem falado no nosso coração. E tem mais uma nenenzinha, né? Que bênção, né? Bom demais. Como é que tá curtindo? Deve ser... Ai, meu Deus do céu. É um amor diferente, é diferente, né? né? Descobre, é gostoso demais. Assim, é uma parte de poder participar do que entender melhor o que é a paternidade de Deus, né? É fantástico demais, é apaixonante. É verdade. Tô apaixonado. Pastor, o que nós poderíamos falar de missões? Eu imagino que o senhor tem muita coisa para falar sobre missões. Então, eu quero que o senhor se apresente e fale um pouco de missões para nós. Amém, amém. Antes de qualquer coisa, obrigado. Obrigado por estar me recebendo aqui. Você que é um amigo querido do coração. Obrigado. Ver a sua vontade de servir ao reino de Deus é realmente empolgante. Assim. A gente fica empolgado de ver o vigor, né? Com que você trata cada detalhe, com que você trata cada ação para o reino de Deus. É muito bom ver isso, né? E é um grande prazer estar aqui. Amém. O prazer é nosso. Bênção do Pai, bênção do Pai. Falar de missões para mim é um amor da minha vida nesse sentido, né? Um amor do meu coração. Exatamente. Eu sou completamente apaixonado pela missão de Deus, né? E de fazer parte dessa missão de Deus é um privilégio muito grande. Ser incluído nessa missão de Deus, né? Bom, missões. Aonde que começa missões, né? Ela não começa da gente, isso é muito certo, né? Por mais que a gente quisesse ter muita criatividade ou dizer que a gente cria muita coisa, a grande verdade é que missões nasce do próprio coração de Deus. Por quê? Porque Deus é um grande missionário. Deus é o grande missionário. Na verdade, assim, Deus é missionário na sua essência, né? Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1, 2, 3, que é o processo criativo de Deus, e nós vemos o homem voluntariamente se afastando de Deus, ali mesmo a gente vê o início dessa missão de Deus de resgatar o homem para si, né? E antes disso, mesmo antes disso, a missão de Deus de povoar a terra com a sua imagem, né? Com a imago Dei, que nós chamamos, que era de espalhar sobre toda a terra a santa imagem dele mesmo através do homem e da mulher. E quando o homem se afasta disso, dessa grande missão, né? E ele fala, não, eu não vou mais derramar sobre a terra ou espalhar sobre a terra a sua imagem. Eu quero agora espalhar sobre a terra a minha própria imagem, que foi a grande questão da queda do homem, né? O homem se torna Deus de si mesmo naquele momento. E aí, então, Deus fala, ok, eu agora, então, tenho uma missão de resgatar a humanidade para mim. E a partir dali, Gênesis capítulo 3 mesmo, a gente vê a primeira profecia, né? A gente chama de proto-evangelho, quando Deus diz para o homem que ele, através do descendente da mulher, viria aquele que ia salvar a humanidade, né? A terra
tremendo pecado, que foi o afastamento do homem a Deus. Então, a missão de Deus, na verdade, é essa. É atrair novamente o homem a ele, né? Resgatar o homem das trevas para ter um vivo relacionamento com ele mesmo. Essa é a missão de Deus. Nós podemos dizer que a vinda de Jesus foi uma missão para nos resgatar? Com certeza. Assim, a essência, né, do que Deus nos mostra através de Jesus é exatamente aquele que se faz estrangeiro, é Deus se fazendo estrangeiro numa terra pecaminosa. Ele era totalmente outro, estrangeiro nessa terra. E ele então vive a vida que nós deveríamos ter vivido e morre a nossa morte. A morte que era destinada a mim e a você e a todos nós. Deus então traz seu filho para ser esse único sacrifício, para que a gente pudesse então encontrar a vida e ser, de uma vez por todas, se afastar desse espírito, né, que eu chamo de síndrome de Deus, da gente querer viver a vida do nosso jeito. Do nosso jeito. Né, cheio da raiz do pecado, da mente do pecado. Então, Jesus vem salvar a gente de nós mesmos nesse sentido. E o jeito que ele faz isso é atraindo de volta para Deus, é tendo um vivo relacionamento com Deus, né? E Jesus, na verdade, olhando para missões, e depois eu vou fazer algumas perguntas no sentido assim, para dar uma clareza para as pessoas que estão assistindo, porque de repente elas são missionárias e não estão sabendo. Mas Jesus, ele foi um missionário porque Jesus, durante o tempo que ele ficou aqui na Terra, na verdade, ele não parava em lugar nenhum. Né? A gente viu o quanto ele andava nas cidades, né? Levando a palavra do Pai para que as pessoas conhecessem a Deus e conhecessem a Ele. Sim. Né? Eu até falo assim que assim, penso, tá? Pastor, se eu falar algo que me corrija, tá? Eu não tenho estou aprendendo. Mas eu posso dizer que Jesus, ele usava os milagres dele como se fosse uma isca. Posso dizer assim? Poderia ser uma isca no sentido para atrair essas pessoas até ele, mostrar o poder de Deus e a misericórdia, o amor, para que essas pessoas aproximassem e tivessem a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas? Posso dizer, seria isso? Acho que seria isso, poderia dizer como se fosse uma isca mesmo. Assim, eu gosto muito do que o Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão que viveu em 1940 e poucos ali, em meados da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito do que ele diz sobre milagres, né? Ele fala que milagre é Deus revelando o que era para ser natural num mundo que se tornou completamente caído e sobrenatural. O natural para a existência humana era não haver doença, era não haver essas deformidades que nós temos, era não haver esse sofrimento que nós carregamos. Porque Deus não criou a gente para isso. Ele nos criou perfeitos. Deus criou um mundo em completa harmonia. Você pega Gênesis capítulo 1, quando Deus vem sobre a terra, ele traz ordem ao caos. E a partir dali, Deus cria tudo de uma forma perfeita. Nenhuma vírgula, nenhum ponto é fora do lugar. Tudo de acordo com a boa vontade dele. Era tudo na boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesse sentido, né? O câncer que entra no mundo através do pecado torna tudo isso sobrenatural. Não é o que é natural. Exato. Não é o que Deus criou para ser. Então, milagre é Deus trazendo para o homem a dimensão do que deveria ter sido desde o início. Não era para o homem ter doença. Então, o que é um milagre nesse sentido, né? Essa ação sobrenatural de Deus na nossa vivência. Para nós, o natural virou o pecado. Então, o sobrenatural é trazer o homem de volta para aquilo que era a essência dele. Então, quando Jesus faz milagres, é só ele dando uma demonstração clara, corrigindo exatamente
essa é a melhor palavra, corrigindo o que se tornou o afastamento dele, o que se tornou o resultado do afastamento de Deus, né? Então, Jesus, ele dá essas pílulas, né? Ele mostra para nós, através dos milagres, o que é um vivo relacionamento com Deus. E nesse vivo relacionamento com Deus, todas as coisas funcionam de uma forma perfeita. O nosso problema foi que quando a gente se afasta de Deus, quando se afastou da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, o que entra para nós é um relacionamento caído com todo o resto. Se o nosso relacionamento vertical ele é deforme, o nosso relacionamento horizontal com tudo vai ser disforme, né? Exato. Eu não vou conseguir tratar bem minha esposa, eu não vou conseguir tratar bem mesmo o meu ambiente de trabalho, eu não vou conseguir ter uma leitura limpa sobre a vida, sobre a natureza. Então a gente passa a ter muito mais um mecanismo utilitário do que relacional sobre quase todas as coisas. Esse aqui é o nosso grande problema. Milagre é quando Deus mostra pra gente o que deveria ter sido, né? E então ele faz isso de uma forma maravilhosa, repentina, evidente, para mostrar para todos que ele vive nesse âmbito, né? Onde todas as coisas se relacionam de uma forma perfeita. É engraçado, eu já vi algumas pessoas falarem algo que veio na minha mente agora, você falando da nossa perfeição, que Deus nos criou perfeito. Eu vi um cara falando sobre a questão de ateu. E aí ele falou assim, pega um agricultor ateu, você não vai encontrar, vai ser difícil. Por quê? Porque ele trabalha na natureza. E aí a gente levando isso que você acabou de falar aqui sobre a questão da criação, da perfeição, pega, por exemplo, uma terra lá na Amazônia, em outro lugar, que o homem ainda não colocou a mão nela. Que ela vive de forma natural, só que não é natural. A gente sabe que é pelo Criador. Mas natural que eu quero dizer é o seguinte, ela vive em perfeita harmonia. Animais morrem, animais nascem, animais comem outros animais para se sobreviverem, mas ela funciona de forma harmônica e perfeita. Ali não tem doença, ali é totalmente perfeito. Então, ali a gente vê a criação e a perfeição. Né? E quando a gente traz para o homem, aí a gente já modificou esse ambiente. E aí é onde vem doenças, vem buscas erradas. E até a gente... ontem eu comentei sobre isso aqui. Eu, conversando com uma pessoa e uma pessoa discordava de alguma coisa, eu peguei e falei assim, você concorda com a Bíblia? Você é de acordo com a Bíblia? Você acredita na Bíblia? Aí essa pessoa falou assim, eu acredito, só que a Bíblia teria que ser atualizada. Porque o mundo, como é que ele falou? O mundo modernizou, o mundo, acho que a palavra certa seria até essa mesmo, se modernizou. Então a Bíblia tinha que ser atualizada. Então nós podemos falar que justamente o que está acontecendo e o que sai fora dessa perfeita funcionamento é justamente sair da Bíblia. Então, quando você sai da Bíblia, quando você começa a fazer algo que está diferente da Bíblia, é aonde começa a vir os problemas. Porque quando a gente fala de alimentação, e quando a gente fala de uma alimentação natural, você não vai ter problemas... É muito difícil você ter problemas de saúde. Então, é o ser humano que está saindo fora da Bíblia. É o contrário. Não é a Bíblia que você tem que atualizar. O ser humano que tem que voltar para trás. Ele tem que se atualizar com a Bíblia. Peraí. O caminho era aqui. Devagarzinho nós vamos sair e nós vamos parar lá. Então, vamos voltar. Que a Bíblia nos indica aqui. O grande problema, Marcão, disso daí é assim... Quando a gente começa a tratar a Bíblia como um instrumento somente moral e ético, ou como um instrumento para responder às necessidades que a gente tem contemporâneas nesse sentido, né? A gente começa a
ter um relacionamento utilitário com a Bíblia. A palavra de Deus é sobre um vivo relacionamento. Relacionamento com Deus, para que o relacionamento com o outro seja curado. Qualquer coisa que tire o relacionamento do foco vai transformar qualquer outra coisa num conjunto de regras ética e moral que eu posso mudar com o passar do tempo, porque afinal de contas eu preciso contextualizar tudo. Agora, quando eu falo de relacionamento, muda a esfera. Porque não é o que eu preciso fazer somente. É o que eu quero fazer em prol do meu relacionamento. Entende a diferença? Não? Uhum. Nós somos seres relacionais. A nossa base da vivência humana, ela é completamente relacional. Ateus disseram isso, né? Você tira o ser humano do contexto relacional, ele se torna um animal. Ele se torna um ser estranho, né? Porque a nossa base é completamente relacional. E daí é engraçado porque a gente trata Deus de uma maneira utilitária, né? Sendo que a gente não trata a nossa esposa de uma maneira utilitária. Ou sendo que a gente não deveria tratar nossos filhos de uma maneira utilitária. Mas você entende, não? Assim, se eu só olho para o meu filho ou para minha esposa com um conjunto de regras que eu preciso ter, eu tiro como foco aquilo que é o principal, que é o meu relacionamento com elas. E ele é dinâmico, ele é vivo. Então, o que acontece com o passar do tempo, frases como essa, é claramente pessoas querendo pegar o conjunto da palavra de Deus que apresenta um relacionamento com Deus para simplesmente transformar ele utilitário para responder algumas perguntas filosóficas do nosso tempo. E aí, assim, aí é quando a palavra de Deus deixa de ser soberana e ela passa a ser só utilitária. E quando você passa a ser só utilitário em relação à palavra de Deus, é muito perigoso. Muito perigoso. É mais ou menos assim, ó, né? Que eu entendi aqui. Você acabou de falar. Pega a Bíblia, começa a ler. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu vou usar. Tá certo. Não, isso aqui não dá não. Não. Isso aqui eu não concordo não. Isso aqui eu não vou utilizar. Seguinte, isso aqui tem que mudar, tem que dar uma corrigida aqui, atualizar pro dia de hoje. Mas isso aqui é bom, hein? Deus está comigo, me protegendo sempre. Legal isso aqui. Nada me faltará. É maluco, né? Porque assim, a Bíblia não é para apresentar um Deus que eu quero conhecer. Ela é para apresentar quem Deus é. Uhum. Não é o Deus que eu quero. Uhum. Né? Se é o Deus que eu quero, eu crio mais uma religião. Uhum. Tá tudo bem, vai lá e cria sua própria religião nesse sentido, né? Mas esse que é o problema. Quando você lê a Bíblia como ponto de partida de si mesmo, né? Eu quero ver, eu quero aplicar. Acabou. Assim, a Bíblia não é sobre você. A Bíblia não é sobre eu. A Bíblia é uma clara apresentação de quem Deus é. O meu esforço não é para ler a palavra de Deus e tirar aquilo que eu posso aplicar para a minha vida, como você tira de um livro qualquer. Como uma moral, né, daquilo que você quer aplicar para sua vida. Não é sobre isso. Não é você que é o ponto de partida da compreensão bíblica, é o próprio texto. É por isso que a gente lê a Bíblia de uma forma que nós chamamos de histórico-gramatical. Nós vamos para a história do que a palavra de Deus diz, o seu contexto histórico, mas a gente também analisa a gramática do hebraico, do grego, para que a gente compreenda melhor o que o autor queria dizer e como o autor queria apresentar o que estava acontecendo. Porque senão eu vou pegar o texto e aí acabou. Eu vou pegar tudo que está ao meu redor e isso é que é a minha cosmovisão, a minha forma de enxergar a palavra de Deus. A Bíblia é quem gera a minha cosmovisão. Não sou eu que pego a minha cosmovisão e pego coisas da Bíblia e aplico a minha cosmovisão. É aí que está tudo errado. E é o que acontece com quase todas as histórias de heresias, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não consigo concordar com isso aqui que está descrito no texto. Então, quer saber? O meu Deus não é essa versão. Não é essa versão de Deus. E aí cada um começa a criar um Deus. Cria seu próprio Deus. Seu próprio Deus. Cada um cria seu próprio Deus. Deus. E agora,
falando justamente dessa importância do entendimento, dessa importância do amor, aí nós vamos para missões. Porque aí eu entendo, eu consigo entender o verdadeiro amor a Deus e aquilo que Ele nos pede. Eu nem sei se pode falar que Ele nos pede, mas Ele nos dá a oportunidade de fazer. Acho que seria mais isso, né? Eu acho que pode... Desculpa te interromper, mas eu acho assim, pode falar. Que não é nem o que Deus pede, mas é o que Deus exige. A palavra de Deus ela é muito clara com o que nós devemos ser e fazer. E não é uma opção. Não é uma opção. Não nesse sentido. A palavra de Deus é muito clara. Quer seguir a Deus, ele fala em Lucas 9, né? Negue sua cruz. Negue-se a si mesmo. Aquilo é uma condição. Aquilo é como se fosse um contrato para você seguir a Jesus, né? Nesse sentido. Você quer me seguir? E a palavra lá é se, que está antes no texto. Né? Se, pois, você quer me seguir, tem essas 3 condições. Primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga meus passos. O que Jesus quer dizer com isso, né? Em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Enquanto você achar que você dá conta de viver a vida por si mesmo, você não tem parte com Cristo. Essa é a parte mais... Enquanto você achar que você tem alguma forma de você se salvar, você não tem parte com Cristo. Pode ser através de dons e talentos, pode ser através de capacitações, pode ser através de impacto, pode ser através de obras, pode ser através do que for. Mas se você não negar a sua lógica de vida, você não tem parte com Cristo Jesus. A primeira coisa que você tem que negar é a si mesmo. A si mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Pastor, acho que eu já comentei com o senhor que eu passei praticamente 30 dias na MCM, em Trindade. E lá nós vimos eu vou falar dificuldade, porque eu vou falar como um ser que vive no mundo de hoje. Então, assim, realmente é morrer para si, viver para Cristo. E então, assim, é amor mesmo. Amor a Deus, amor à obra, amor às pessoas, né? E também eu entendi lá o seguinte, que uma missão, ela pode ser uma missão até dentro do nosso próprio prédio, onde eu moro. A missão de sair dentro do meu apartamento e ir até o apartamento de um vizinho falar de Deus para ele. Então eu posso dizer que missão, ela pode ser assim, ela começa dessa forma, ela começa de repente no meu trabalho, levando uma palavra para o meu colega de trabalho, de repente fazendo uma reunião de casais ou uma reunião discipular homens, mulheres. Sim. E aí vamos lá. Eu posso sair, aí depois eu posso partir para um bairro, depois para uma outra cidade, depois para um outro país. Explica para nós sobre isso aí. Vamos lá. Todos nós temos uma missão, tá? A missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Levar o seu nome para quem ainda não conhece. Resgatar o homem para ter um vivo relacionamento com Deus num processo salvífico através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Jesus. Esse é o grande primeiro passo. Essa é a missão de Deus. Certo. É reconciliar o mundo com Ele. Ok? Perfeito. Essa é a missão de Deus. Todos nós temos uma missão. Concorda? Certo, concordo. Se Deus nos chamou, então nós temos uma missão. Que é fazer isso com toda a criação. Não é só com o homem, tá? Não é só com a mulher. É com toda a criação. É reconciliar o mundo com Ele. É a gente... estabelecer um relacionamento da ótica de Deus com o mundo, com a natureza, com os pássaros, com tudo ao nosso redor, tá? Mas principalmente com o homem. Resgatar o homem para ter um vivo relacionamento com Deus. Todos nós somos missionários? Não. Por quê? Porque missionário é aquele que é identificado pela igreja local, preparado pela igreja local e enviado
para locais aonde Jesus ainda não foi conhecido. Locais aonde Jesus não foi conhecido ainda. Quando a gente fala disso, Marcos, a gente está falando de mais de 3 bilhões, na verdade, de pessoas que nunca escutaram o nome de Jesus. Só que entre esses povos, né, entre essas pessoas, a gente tem o que chamam de etnia. Quando Jesus fala em Mateus 24:14, todos os povos ouvirão e então Jesus vai voltar. Essa é a condição escatológica para a volta de Jesus. Tá muita gente olhando para a guerra, muita gente olhando para rumores de guerra, e Jesus fala claramente no sermão escatológico dele, né? Não fica armado quando essas coisas acontecerem. Sempre existiu guerra no mundo, né? O que ele está querendo dizer é, tem 2 sinais que mostram de forma muito clara que a minha volta está próxima. Primeiro sinal, os enganadores vão se multiplicar. Muita gente hoje usando o evangelho com uma roupagem do que parece ser, mas bem no fundo eles estão enganando as pessoas. As pessoas não estão aprendendo a ser mais santas, não estão aprendendo a confessar pecado, não estão aprendendo a ter um relacionamento com Deus. Elas estão usando o relacionamento com Deus para exatamente o mesmo objetivo que o mundo tem. Ficar rico, famoso, ser relevante. A palavra de Deus não tem esse foco. Os enganadores vão se multiplicar. Todos os povos vão ouvir. Quando todos ouvirem, virá o fim. Ali, quando ele fala povos, é ta etne, do grego, que significa etnia. A gente tem no mundo mais de 17.500 etnias. Meu Deus. Dessas 17.500 etnias, ainda faltam ser alcançadas 7.500. Pelo menos. Esses números não são exatos, eles apontam uma direção, mas tem muito trabalho a ser feito. Então, o que é missões nesse sentido? São pessoas que são identificadas, treinadas e enviadas pela igreja local para ir até esses locais, aonde esses povos ainda não foram alcançados. Para você ter ideia, no Brasil, ainda tem mais de 56 povos que nunca escutaram o nome de Jesus. Aqui dentro. Eu acredito. Tem povos não alcançados. Até um tempo atrás eu não acreditava. Mas depois comecei a conviver mais, eu falei, eu fiquei assustado. Você chega na região ali da Tríplice Divisa, né? Do Vale do Javari, você vai ver uma região ali que tem a maior concentração de povos isolados do mundo. Tá ali. Tem 18 etnias ali dentro que são chamados de flecheiros, que nós não temos acesso a eles. Quem pode ter acesso a eles são só os indígenas, só os povos da própria terra. Recentemente, 2 agentes da FUNAI foram para lá, eles foram mortos. Eles até hoje vivem ainda com pau, com pedra. Meu Deus. Eles ainda não têm um acesso profundo ao que é a nossa civilização. Então, isso ainda existe, para você ter ideia. Meu Deus. Né? Mas você chega na Ásia, ali no Círculo Asiático, você tem o que eles vão chamar de janela 1040. Uhum. Nessa janela 1040, você tem a maior concentração de povos que não são alcançados no mundo. Janela 1040, eu estou falando de latitude e longitude. É bem no centro do mapa, assim. Você pega o centro do mapa do mundo, você faz um quadrado ali, mais ou menos, da linha do Equador, é onde você tem essa grande concentração de povos que não são alcançados. Então, nós precisamos enviar pessoas para essas regiões. Esses nós chamamos de missionários, ou eu gosto muito de chamar de trabalhadores de campo, porque eu acho que nicha melhora um pouco, assim, fica um pouco mais claro, né? Então, nem todo mundo é missionário. Porque se todo mundo é missionário, quem que é? Você entendeu? Missionários são esses que são selecionados e enviados para esses lugares, para esses lugares menos evangelizados do mundo, menos... Aqui no Brasil, o fato da gente evangelizar quem está ao nosso redor, isso é papel do cristão, de todos nós. A partir do momento que você se converte, você tem a missão de Deus de pregar o evangelho para todo mundo, para toda criatura, para tudo que você vê ao seu redor nesse sentido, cada pessoa, né, que Deus colocar à sua frente. O Horatius Bonar dizia que são olhos de eternidade passando ao seu redor, todos os dias, né? E que você nunca sabe.
mas pode ser que aquela pessoa esteja indo para o inferno. Então, nós temos que olhar para as pessoas muito mais com esse olhar de eternidade do que só com esse olhar passageiro, né? Então, existe uma urgência da gente pregar o evangelho. Existe uma urgência constante, né? Então, nesse sentido, sim. Nós porque assim, pregar. pastor, eu acredito que muita gente não ainda ouviu falar no nome de Jesus. E eu não sei como é que poderia classificar certas pessoas. Várias pessoas que viram falar no nome de Jesus e às vezes até falam em nome de Jesus o tempo todo, mas não conhecem nada de Jesus, a não ser o que alguém fala de Jesus, assim, vagamente. Essa pessoa não faz uma reunião, essa pessoa não leu a Bíblia, por exemplo. Eu fiquei assustado de ver uma pessoa próxima de mim, um parente, que está com hoje 80 anos de idade, que nunca leu a Bíblia. Não tem uma Bíblia e nunca leu a Bíblia. E eu olho para essa pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora e tudo. E isso me assusta. Porque essa pessoa é uma pessoa que vive por princípios. Sim. Mas ela sabe o que é Jesus ou o que é Deus superficialmente, não sabe nada. Ela nunca deu um trechinho, ela nunca abriu uma Bíblia na vida dela. Sim. Então isso assusta. E eu tô falando assim, de pessoas que vivem, não tô falando do interior não, tô falando de cidades grandes, tá? E como ela, outras pessoas que também estão à volta dela, irmãos e outros familiares, que com certeza também aconteceu a mesma coisa. E hoje eles já estão na 3ª geração, né? E os nossos filhos fazem aquilo que nós fazemos. Então, Sim. se você nunca abrir uma Bíblia perto do seu filho, a possibilidade dele abrir vai ser muito pequena. Então, isso nos assusta. Inclusive, me assustou e me preocupou, porque assim, eu entendi que eu tenho que me preparar melhor para que eu possa pegar essas pessoas que estão próximas de mim e que, de repente, quando eu estiver lá em cima, Deus vai me cobrar que, olha, parentes seus foram pro inferno. Sim. Porque você não fez nada. É. Então, assim, agora imagina outros lugares. Pastor, e falando de missões, nós sabemos das dificuldades, línguas, né? A parte financeira. A MCM, onde eu conheci um pouco mais profundo, ele tem uma forma um pouco diferente, aparentemente, do que a gente conversou há um tempo atrás. E eu vou falar aqui, me corrija se eu estiver errado. Porque eu entendi que a MCM, ela inclusive eles têm lá eu fiz como fosse um discipulado de 25 dias para entender e para aprender mais alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre missões. E eu vi lá que eles têm uma espécie de uma... Eu não sei se poderia a gente chamar de um discipulado ou um curso, ou qual o nome que daria para isso. Mas as pessoas ficam lá 1 ano dentro da própria MCM, né? Treinando, aprendendo sobre a Bíblia, e ali para ela também ter já uma primeira noção para onde ela vai ser enviada. Sim. E eu já vi que em alguns casos lá, por exemplo, ela é enviada para dentro do Brasil, em alguns lugares do Brasil, já como missionário, e nesse decorrer ela já está se preparando para ir para outro país, né? E eu vi que a forma que a gente conversou aquele dia, o senhor me falou sobre o processo de vocês é um pouco diferente. Essas pessoas já estão nesses países, vocês, eu não sei como, o senhor vai falar pra gente, imagino, como que vocês descobrem essas pessoas, né, como chegam até elas, e principalmente o senhor discipula essas pessoas, né, de forma, pela internet, acompanham elas, né. Eu creio que também deve ajudar financeiramente, dependendo da situação. Sim. E se a gente for pensar
até pela necessidade financeira que existe em relação à missão, e a gente sabe que ainda é gasto muito pouco com missões, é uma forma inteligente e bem mais barata, porque a gente sabe que só uma passagem hoje, dependendo do país, a gente sabe que é muito cara. Sim. Principalmente que você está mandando, você nunca vai mandar uma pessoa sozinha, geralmente você vai mandar uma família. Sim. Como funciona? Me explica um pouco mais sobre isso. E é assim mesmo que eu estou falando? Eu estou certo? Sim, É? sim. Deixa eu só voltar naquele tópico que você falou sobre Jesus. Assim, Pode, vamos lá. Sobre o conhecimento bíblico, né? Uhum. Mas eu fiquei com uma coisa na cabeça aqui. Hoje em dia, Marcos, a gente fala muito sobre Jesus. Uhum. Conhecer sobre Jesus não é conhecer Jesus. Uhum. Isso. Você pode ler todas as biografias possíveis do mundo e ter um profundo conhecimento sobre quem é Barack Obama, vamos dizer. Mas você pode nunca ter o conhecido. Conhecer sobre não é conhecer a pessoa. Uhum. Então hoje a gente está num tempo em que as pessoas conhecem e podem conhecer muito sobre Jesus. Mas quando a gente fala de conhecer a Jesus, isso é relacionamento. Uhum. Uma pessoa pode conhecer Jesus sem nunca ter lido a Bíblia? Pode. Olha que legal. Pode. Ela pode, na verdade, conhecer mais sobre Jesus do que outras pessoas. Que já leram uma Bíblia inteira. Já leram a Bíblia inteira. Olha só. Então não é conhecimento sobre só. Interessante. É conhecimento da pessoa. Uhum. Uma vez que você conhece a pessoa, você cresce em conhecimento com ela. É por isso que eu estou o tempo inteiro falando, Marcos, assim, existe uma diferença e o nosso problema é nós transformamos o relacionamento com Jesus em utilitário e não num relacionamento como alvo, como foco, como vivo. Se eu amo a Jesus, eu quero conhecer mais sobre ele, eu quero ter tempo com ele, né? Se você gosta de uma pessoa, você quer marcar mais café com ela, você quer estar mais presente, você quer ser convidado, você quer convidar. Entende a diferença, não? Entendo. Quando se torna só um processo utilitário, como tem sido hoje, a gente perde completamente a essência do evangelho. Porque a gente vai falar muito sobre, mas não pouco, vai conhecer verdadeiramente. Pouco sobre quem é o coração. É o que a gente vê nas pregações de hoje. Você percebe o conteúdo, mas o coração parece que está longe. É o que Jesus fala, é o que Isaías vai dizer, é o que Jeremias vai dizer. A boca professa, mas o coração está longe. Então, o que eu acho que parte é muito mais sobre isso. Assim, um senhor que nunca leu direito a Bíblia pode conhecer mais sobre Jesus do que um pastor aqui que já fez teologia. Olha só. Eu já vi muito disso acontecer. Que bacana. Eu já fui em tribos, em lugares afastados do mundo, em que pessoas elas anseiam, elas querem conhecer profundamente mais sobre esse Deus, sobre esse relacionamento, mas em matéria de relacionamento vivo, de conhecer quem ele é, sabe muito mais do que a gente aqui que tem conhecimento, estantes cheias de livros. Olha só. Então, eu experimento muito disso no campo às vezes, né? Eu vou para lugares onde eles não têm acesso à Bíblia, à palavra de Deus. E o pouco acesso que eles têm, eles dão o maior valor que você pode imaginar na terra, o tesouro, né? O tesouro escondido para eles. É como aquela parábola de que a pessoa encontra um campo, né? Encontra um tesouro e vende tudo que tem para comprar aquele campo, né? Como aquela parábola que Jesus diz que esse é o reino de Deus, né? Quando você se encontra com ele, você não consegue fazer mais nada na sua vida, a não ser se entregar profundamente por ele, né? E a gente vê muito isso no campo. Tem lugares, para você ter ideia, Marcos, que as pessoas, quando elas têm a oportunidade de sair desses países que tem uma alta perseguição, o que eles fazem, como eles não têm acesso à Bíblia, é proibido ter Bíblia no país deles, eles desenrolam papel higiênico inteiro, eles escrevem uma parte das escrituras e eles enrolam de novo o papel higiênico para ninguém descobrir. Meu Jesus. E eles vão para dentro do país deles com esse pouco das escrituras, né? Que para eles é um tesouro, porque é a apresentação de quem Deus é, né? Eu acho que a pior coisa do mundo é você querer se relacionar com uma pessoa que você quer conhecer, mas ela nunca fala sobre ela. Não é ruim isso? A palavra de Deus é o meio de Deus se apresentar para nós.
da gente conhecer mais profundamente quem ele é, né? Então, para essas pessoas é um tesouro. Falam, nossa, eu conheço mais sobre esse relacionamento profundo agora. Mas, linkando isso sobre o que você me perguntou, assim, o que a gente tenta a todo tempo é fazer uma aplicação, né? Uma leitura bíblica profunda. A gente não precisa inventar a roda, nós não somos criativos demais, Deus sabe exatamente o que ele desenhou na Terra, a gente só precisa obedecer. Imagina um general desenhando um esquema, né? Um projeto de guerra, né? E aí os soldados chegam para ele e falam assim, não, deixa comigo, o senhor não está sabendo direito como é que faz, a gente vai fazer do nosso jeito aqui, né? Acaba que assim, a gente tentando ser muito criativo, a gente se afastou muito do que é o modelo bíblico de igreja, de missões, de discipulado, de vida propriamente dita, né? Então, tem um movimento missionário hoje grande, graças a Deus, acontecendo, que está voltando a palavra de Deus como princípio, como norma, como direção, como flecha, né? Como aquilo que a gente deve realmente ser. O que a palavra de Deus aponta é que o próprio Jesus nos dá um bom modelo, né? Ele se faz estrangeiro, pega os locais, treina os locais, diz para eles que eles fariam coisas maiores do que ele fez. Ou seja, ele não é em si mesmado no sentido de dizer assim, como a gente é muitas vezes hoje, né? Eu sou melhor. Não, assim, ó, gente. Vou fazer vocês ficar aí, mas assim, vocês nunca vai ficar igual eu. Vai aproximar um pouquinho só. Pelo contrário, né? Assim, o papel do bom líder é quando ele treina tantos outros e ele faz tantos outros serem mais parecidos com a imagem de Cristo que ele se torna desnecessário. Então, não é o sentido de Jesus. Jesus é a pedra angular, ele é necessário para tudo, né? Nesse sentido. Ele é o foco, o alvo, o meio, mas ele mesmo diz para a gente, né? Vocês farão coisas maiores do que eu fiz nesse sentido, né? Vocês irão a lugares que eu não fui, vocês farão parte dessa expansão maravilhosa do reino de Deus que foi começada aqui na Judéia. Então, quando Jesus chama o povo, ele chama os locais, ele treina os locais, ele traz um bom parâmetro do que é discipulado. Eu não acredito, Marcos, em nenhum discipulado com menos de 3 anos. Assim, se o próprio Jesus ele demandou 3 anos de um profundo ministério a todo tempo caminhando junto com discípulos, eu não creio que a gente consegue fazer esse discipulado como a gente faz, que é muito mais um discipulado empresarial, né? Eu passo um conteúdo para você e é isso. A gente transformou discipulado em treinamento. E discipulado não é treinamento. O treinamento pode estar dentro da gama do discipulado, mas não é um chegar e te dar conteúdo. Discipulado é vida na vida. É caminhar com você. É viver a situação. É uma formatura sem pegar... É formar para médico sem fazer sem ir para dentro do hospital. Seria mais ou menos assim? É tão maluco que, assim, eu vou pegar isso que você está dizendo, né? Formar um médico é formar uma pessoa que tem um conhecimento somente de medicina? Não. Formar um médico é trazer a mentalidade da profundidade que a medicina tem para o mundo, para a resolução da vida humana. Você entende a diferença, não? Tem muito médico que pode se relacionar com a medicina só a nível utilitário. Financeiro, de carreira, de... Você entende, assim, ele pode até ser chamado de médico, mas no sentido imediato do que a palavra traduz, né, que é aquele que se envolve com o problema do outro, com a resolução da doença do outro, né, em todos os sentidos. Então, o que a gente tem que ser? E daí eu estou falando como cristão, né? A gente tem que se relacionar bem com todas essas coisas. E o discipulado é isso. É um vivo relacionamento, numa longa caminhada na mesma direção, para que a gente junto se pareça com Cristo Jesus. No discipulado, eu sou discipulado. Tanto o discipulador, quanto aquele que está discipulando. Quanto aquele que está discipulando. Eu creio. Porque o foco de nós dois é nos parecermos com Jesus. Eu posso ter mais experiência com você em algumas áreas, mas você também
vai me fazendo parecer com Cristo Jesus. Porque bem no final das contas, o discipulado é identificar os seus pecados, confessar seus pecados, abandonar seus pecados. Porque é assim que a gente se torna semelhante a Cristo Jesus. Então, como que é a caminhada que a gente faz com esses missionários lá fora? A gente identifica os locais, né? Certo. Quais são os locais que já estão inseridos na terra, por quê? Porque é mais rápido, porque é mais barato, porque eles já estão inseridos na cultura, eles já sabem a língua, eles já estão inseridos no clima, então é muito mais rápido nesse sentido. Com certeza. Né? Então nós pegamos eles e nós auxiliamos eles nessa caminhada. Em duas áreas específicas. Na área teológica, em que a gente vai ensinar para eles a palavra de Deus, e na própria vida cristã como um todo. A gente aplica a área teológica na vida deles. Como que está seu casamento? Como que tá são os filhos? Como que está a sua igreja? Como que está a sua relação com cada uma dessas coisas? E a gente usa, então, a teologia para ir redimindo cada uma dessas áreas. Tem áreas que estão mais maduras, áreas que estão menos maduras, mas então a gente precisa dessa longa caminhada que a gente traça com eles. Tem desafios financeiros gigantescos por conta disso. Sem dúvida. Nós trabalhamos em áreas onde o evangelho é de mais difícil acesso, que nós chamamos de PNAs, povos não alcançados. Para você ter ideia, Marcos, o que acontece hoje. 1 a cada 1.800 missionários no mundo são enviados para essas regiões. 1 a cada 1.800 missionários, que já não são muitos. Mas 1 a cada 1.800 são enviados para essas regiões. Você vê a escassez, né, do que é o deixa campo. Eu entender isso aqui que você está querendo me dizer. Você quer dizer que a cada 1.800 missionários, eles ficam perto da casa dele, vamos dizer assim? Seria algo assim, tipo assim, ele sai para ali, para cá, às vezes até lugares que... Eles são enviados para regiões que já são alcançadas. Não é que seja ruim, não estou falando que seja ruim. Com certeza. Mas é chover no molhado, é a gente usar muita força. Imagina assim... E nós estamos falando de escassez de dinheiro. Sim, no sentido... Muitos também. Então, assim, você está gastando dinheiro em locais errados. Total. 1% de todo o recurso que é enviado para missões no mundo é enviado para os povos não alcançados, para essas regiões. Isso é equivalente, para você ter ideia, ao que os Estados Unidos gasta para comprar roupa para cachorro no Halloween. O que a gente envia para missões dos povos não alcançados triste, né? É absurdo. Muito é absurdo. Triste. E assim, Deus nos fez mordomos, né? A gente está aqui para servi-lo somente, né? Agora pensa o seguinte, pensando de novo naquele esquema de guerra, né? Dessa grande guerra que nós estamos para representar o nosso Deus, para avançar onde as trevas, para avançar onde o território do inimigo ainda tem a bandeira fincada, né? A hora que a gente pensa nisso, Marcos, qual que é o sentido da gente pegar aonde a batalha está mais vigorosa, aonde a batalha está mais ardente, aonde a batalha está mais difícil, a gente vai e manda um soldado. E a gente fica com todo o nosso batalhão em áreas onde não tem guerra, praticamente. Onde a guerra é muito menor nesse sentido, né? Você entende a lógica, não? Mas tudo isso parte... Mas é confortável, Marcos, né? Aí você chegou no Deus desse século. Aí é confortável. Você chegou aí eu tô no Deus perto, desse século. Não tô muito longe da minha família. Porque assim, o que eu, às vezes, em algum momento, eu entendo? Pode ser duas situações. Aquela pessoa que está fugindo de alguma coisa e fala, você é missionário. E às vezes quem está te enviando não ter o propósito... Como que eu posso dizer? Quem está te enviando não tá claro para ele. Não reconhece a causa. Não reconhece a causa. Não reconhece a causa. Aí você tem o que é o grande problema de missões contemporâneas. Você pega no século XVIII, foi o início de missões mundiais, 1782, se eu não me engano. Não, 1882, deixa eu me lembrar. 1792, isso mesmo. Foi quando se iniciou missões através de William Carey. Em 1700, você pega o movimento batista, né, que inicia em
missões através de William Carey. Eles eram o que nós chamamos de ultracalvinistas naquele tempo. Então, eles acreditavam que Deus ia alcançar quem ele quisesse e ele não precisava da gente. William Carey se levanta e ele diz, não, nós precisamos ir. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, ele faz um movimento grande e a gente começa o que foi a primeira onda missionária de missões no mundo, pós-reforma, que foi o William Carey saindo, então, nesse grande movimento de missões. Não é que não existiam missões antes, existiram maravilhosos movimentos missionários e talvez o maior deles, o movimento dos morávios, né? Depois a gente pode vir aqui um dia para falar mais sobre essa história dos avivamentos que sempre culminam em missões. Mas a gente pode falar mais disso depois. Mas depois de William Carey, você vê esse movimento de missões começando. Depois você tem a segunda onda missionária com Hudson Taylor, que fez as missões China Inland, em que ele vai lá para a China e ele tem um grande movimento na China. Depois você tem a terceira onda missionária. Hoje, alguns dizem que a gente está na quarta onda missionária, né? Então, o que foi o grande problema? É que com o passar do tempo começou a haver uma ruptura de missões com a igreja local. Segundo a palavra de Deus, quem faz missões, você vai ver isso em Atos capítulo 13, é a igreja local. Não é a agência missionária. A agência missionária, como a minha, auxilia as igrejas locais. Seria um treinamento, seria um discipulado. A própria nome, agência, né? O que é uma agência de viagens, por exemplo? Ela te auxilia a fazer viagens. O que é uma agência missionária? Ela auxilia as igrejas locais a fazerem missões, porque ela tem know-how, porque ela conhece pessoas, porque ela conecta, porque ela já tem a vida de cada local, ela tem os dados necessários. A agência é para aquilo, né? Ela entende que ela serve a igreja local. Como se ela fosse uma faculdade. As igrejas enviariam pessoas ali para esse treinamento, para elas enviar? Seria algo assim? Exatamente. Quem envia por natureza é a igreja, não é a agência. A agência não envia, a agência auxilia a igreja local no envio. Você entende a diferença? Do missionário. É um instrumento. É um instrumento. Mas a igreja local é o centro de missões. Você vai ver isso claramente em Atos capítulo 13. Então ali a igreja de Antioquia reunida. Eles identificam Paulo e Barnabé. O Espírito separa Paulo e Barnabé. O Espírito prepara Paulo e Barnabé. O Espírito envia Paulo e Barnabé através da igreja local. E ali começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Mas quem envia é a igreja local. O que começou a acontecer com o passar do tempo? A agência missionária começou a ganhar a função da igreja. E começou a competir com a igreja. A igreja, então, passou a não entender o que missões faz, o que missionário faz, e os missionários começaram a se sentir abandonados pela igreja local. Então, a igreja local começou a falar, os missionários usam a igreja local, que eles só querem dinheiro. E os missionários começaram a falar, a igreja me abandonou. E daí você vê um grande movimento de missionários desigrejados, de missionários que não sabem o que é a igreja, de missionários que lutam contra a igreja por muitas vezes. É o que aconteceu muito. E daí, assim, no meio disso tudo, né, dessa lógica que a gente tem hoje, a gente tem 3 polos, né? A igreja local, os empresários, que sempre foram uma força motriz do amor de Deus na história. Até ia comentar sobre isso aí. Porque, na verdade, assim, um empresário que ele, eu não sei se eu poderia falar, financia ou doa, né, recursos para missões, eles também são missionários. Em termos, poderia se dizer assim? Nós falamos assim, que missões... É a mesma coisa de você ir para uma missão sem ir mesmo, na verdade. Nós falamos assim, Marcos, isso foi até uma frase de Lausanne, né? Missões se faz com os joelhos dos que oram, com os recursos dos que doam e com as mãos dos que vão lá para trabalhar, né? Então, são esses 3 grandes polos com que a gente faz missões. Os que oram, os que vão, os que são enviados e os que auxiliam, né? Nesse sentido.
Tudo isso, lógico, causado por uma ação sobrenatural de Deus para que a gente faça isso. Porque é o coração de Deus, é alcançar todo o povo. Apocalipse vai dizer isso, Marcos. Assim, é o grande foco da igreja. Apocalipse vai dizer, e tinha lá na mesa do Cordeiro, né, povos de todas as línguas, tribos, raças. Isso vai ter que acontecer. É o que a gente deveria estar o tempo inteiro pensando, assim, de que jeito que a gente alcança o povo que não foi alcançado, entendeu? Mas os 3 grandes polos que a gente vai ver sempre foram esses. Jesus, ele foi auxiliado por pessoas. Se você for ler o Lucas capítulo 8, você vai ver que mulheres investiram financeiramente no ministério de Jesus. Não, o dia que eu descobri isso, eu fiquei... Eu não sei se foi aquela conversa que a gente teve, se foi você que me abriu esse... que na verdade falou sobre isso. Eu fiquei bobo de ver que, na verdade, quem mais financiou no ministério de Jesus foram as mulheres. Sim. Eu fiquei... Inclusive mulheres que estavam no palácio, porque tinha uma que era parente ali de Herodes, né? Eu lembro que no The Chosen tem uma que vai lá entregar um manto, que valia muita grana. Então, assim, ali a história mais ou menos mostra isso. Exatamente. Então, assim, essa lógica de ter pessoas aqui que suportam missões de forma financeira, em oração e de forma estratégica, isso sempre aconteceu na história. Uhum. Mas a gente começou a separar esses 3 polos que eu digo, né? Esse triângulo equilátero, que é a igreja local, o missionário e o empresário. A igreja começou a usar o empresário como banco, o missionário começou a usar a igreja local como polo de divulgação de trabalho, e vice-versa, que daí a igreja também começou a usar o missionário para fazer propaganda. E o empresário começou a ser o banco dos dois. Sendo que o empresário também é aquele que pensa de uma forma sistemática sobre as coisas. Ele tem que ser incluído no planejamento missionário. Porque o missionário como eu sou do coração, Marcos. Eu não tô nem aí para dinheiro nesse sentido. Eu vou, eu simplesmente vou. Uhum. Eu preciso de pessoas ao meu redor que pensem de forma estratégica, porque tem muitos lugares no mundo que sempre foi o método de Deus usar o seu amor e expandir o seu amor na história. Vai ler a história de Neemias. A solução dele, assim, extremamente empresarial, administrativa. Vai ler José, vai ler Noé, que ficou anos construindo uma arca. E ele teve que administrar tudo aquilo ali. Você entende, não? Uhum. Então, tudo isso faz com que o reino de Deus ele se expanda para onde ele ainda não foi alcançado. Pensa exatamente uma estratégia, uma mesa de guerra. A gente está junto ali pensando numa estratégia. E não Ninguém é só o faz um missionário plano que tem um sozinho. coração. Se chegar um soldado e falar assim, eu vou lá para frente lá, mas eu não vou levar arma, não vou levar isso, não vou levar... Eu não tô nem aí, eu vou de qualquer jeito. Aí chega o cara que tem mais experiência ali com a guerra com os números, fala, não, com o território, ele fala, olha, eu acho que é melhor você ir por essa região. Aqui você vai pegar um pântano, aqui você vai pegar uma montanha, calma. Você sabe de que jeito que sempre aconteceu missões na história? Hudson Taylor, Morrison, e pega todos os outros. Empreendedorismo cristão. Eles foram como médicos. Você vai entrar nessas regiões hoje que a gente vai, Marcos, nesses povos perseguidos, onde você não pode entrar. Eu não vou entrar lá com a minha carteirinha de missionário, mas eu posso entrar com uma cafeteria. Eu posso entrar com futebol, que é como eu tenho entrado hoje. Uhum. Eu tenho um parceiro hoje, o Rodolfo. Vários locais que nós estamos entrando é através do ministério do Rodolfo, que é o Brasil Soccerville, que é um ministério de futebol. Então a gente entra lá com a identidade de futebol. Ninguém sabe que a gente é missionário. Mas enquanto a gente está lá no treinamento, a gente evangeliza, a gente treina líderes locais. Então, assim... Isso é um caso, assim, por exemplo, desse rapaz, por exemplo, que você está falando dele. Ele é brasileiro. Brasileiro. E aí ele foi para lá com essa função. Mas esses casos são casos raros. Geralmente, como funciona? Por exemplo, eu preciso de um missionário num país determinado. Eu vou lá e ali eu tento descobrir alguém ali que já tá fazendo esse trabalho. E aí eu vou pegar essa pessoa e vou discipular essa pessoa, eu vou ajudar,
tanto financeiramente como... Então, é mais ou menos isso? De que jeito é que acontece? Assim, Marcos. O de você, Normalmente... o de vocês, por exemplo, hoje, vocês têm missionários brasileiros que estão em campo ou a maioria hoje são pessoas que já viviam naquela região? Só para mim... Hoje, eu diria que 90% dos nossos missionários da nossa agência, eles são missionários autóctones, que a gente chama, que são da terra, da própria terra, né? 90%. Nós temos 10% dos nossos missionários que foram treinados por nós aqui, que nós acompanhamos aqui, que têm o coração para ir, né? Tanto um quanto o outro, eles são necessários. O nosso foco maior está nos locais. Mas também é necessário, e claro, caso Deus instigue o coração até de você que está ouvindo, né, para você ir para o campo, fale com a gente quer te auxiliar nesse processo inteiro para você poder ir sim para a nação que Deus colocou no seu coração. Mas o que acontece? A gente investe mais nos locais. E o trabalho do missionário estrangeiro, ele também é auxiliar os locais. É identificar os locais, treinar os locais, enviar os locais. É isso que a gente faz. Através do quê? De uma igreja saudável. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu fui agora para a Ásia, estive em 3 países lá. Às vezes eu sou convidado para dar aula, às vezes eu sou convidado para conhecer uma igrejinha ou para conhecer um pastor específico. Então eu vou, chego nessa região e entendo o que está acontecendo, eu faço uma primeira leitura e depois disso eu identifico se ele quer ser acompanhado, se é estratégico acompanhá-lo. A gente faz uma triagem de caráter e de vida cristã. E depois disso a gente começa a auxiliar ele tanto em um discipulado prático, quanto em sustento. Porque em alguns desses países, Marcos, assim, é muito difícil levantar sustento. Muito difícil. Então, nós aqui no Brasil, a gente tem o privilégio de estar no país livre, e que a nossa moeda ainda, em comparação com alguns países do mundo, é muito forte. Então, nós levantamos sustento para eles também. Pra você ter ideia, assim, o que é o nível de sustento, né? Em alguns países da Ásia, com R$1.000 você resolve a vida de um missionário. Para ele viajar, para ele sustentar a família, para ele sustentar a casa dele. A grande maioria das vezes, esses missionários que a gente conhece vivem uma vida precária. Tem um especificamente que a gente está acompanhando, né? Que ele fazia uma refeição por dia. Meu Deus. Uma refeição por dia. Sorriso não é fácil. Nunca o peguei reclamando, nunca o peguei chorando por causa dessas coisas. Sempre animado em levar o evangelho. Ele pega uma motinha que ele tem, faz 600, 800 quilômetros para cima das montanhas. Meu Jesus. E leva o evangelho. Recentemente, pela graça de Deus, a gente conseguiu reunir mais de 100 bíblias. Ele distribuiu essas 100 rapidamente. A gente vai levantar mais bíblias para ele agora. Que bacana. Mas é só um exemplo disso, né? Então, esse é o nosso trabalho. E daí, a partir daí, a gente identifica quem está trabalhando, a gente acompanha essa pessoa com o foco de ou plantar uma igreja ou revitalizar uma igreja. E auxiliar para que mais igrejas sejam plantadas entre povos que nunca ouviram falar o evangelho. Mateus, eu tô pensando aqui, quando você tá falando de um cara desse aí, a gente vê muitas histórias dessa forma. Você convive com isso. E aí a gente volta lá atrás do que você falou. Quando você tá pensando que você tá discipulando o cara, ele tá muito mais te ajudando. Porque aí você olha, você tá lá na sua casa, você olha ao seu redor. Eu moro numa casa confortável, que não tem goteira, que se fazer frio eu tô bem acolhido, a minha família tá aqui, tá segura, é um lugar seguro. Eu tenho o alimento, se eu quiser, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar. Eu tenho uma cama gostosa para dormir, e aí você olha para aquilo tudo, você passa a ser grato de uma forma infinita, né? Com certeza. Porque, e outra coisa, e a cobrança sua com você, ela se torna muito maior. Porque você olha para um cara desse, que tá fazendo uma refeição por dia, porque nós estamos falando de uma refeição por dia que é o básico. Como que é o resto da vida dele? Qual que é o resto das necessidades dele? Imagina, porque a comida é o primeiro, né? Sem alimentar a gente nem anda.
A gente morre e tal. Então, como que são as outras necessidades dele? E aí você vê o cara sedento por Jesus, você vê o cara sedento por aprender mais, você vê o cara sedento por ganhar almas para Jesus, de levar o nome de Jesus. Você fala, meu Deus, quem sou eu? Deus, me ajuda, eu preciso melhorar. É. O conforto, Marcos, ele tem a plena capacidade de fazer com que a gente fique inerte, né? Se torne inerte. Porque a falta de conforto leva a gente para pro conhecimento da urgência, da resolução urgente daquilo que Deus nos mandou fazer. Satanás, ele com certeza, né? A forma como ele mais tem agido nos nossos dias eu diria, em primeiro lugar, tira o significado das palavras, transforma tudo em qualquer coisa. O primeiro lugar que ele faz isso é a igreja. Se você não sabe o que é a igreja, você não sabe o que é o resto. Depois você tira o significado do que é discipulado. Depois você tira o significado de urgência, de eternidade, que está todo mundo vivendo para cá. É muito difícil voltar dessas viagens, Marcos. Assim, eu creio. É bem complicado porque a gente está num ambiente em que o relacionamento é vivo. O conforto transforma muito o relacionamento em utilitário, porque daí ele se torna preferencial, né? Eles dependem do relacionamento deles com Deus. Eles dependem disso para viver, para agir, para andar, para caminhar. Eles dependem disso. Assim, eles não têm a opção nesse sentido, né? E daí isso é causado de uma forma clara que sobrenatural no nosso coração. Porque na verdade ele já vivia daquela forma. Então ele viu que quando ele conheceu a Cristo, ele falou, meu Deus, é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Não é porque ele teve uma opção, peraí, já que eu tô lascado, eu vou procurar alguma coisa aqui que me dá conforto. Não foi assim. Não é utilitário. Entendeu? Não é utilitário. Ele foi conhecendo a Deus e falou, meu Deus, não preciso de mais nada. Exatamente. Assim, é aquilo que preenche tudo na vida, né? Mas tem mais coisa, porque ele não tem tanto em vários sentidos também. O ambiente perseguido, historicamente falando, na própria palavra de Deus, né? Você vai ver que Deus, por muitas vezes, empurrou o povo a ser perseguido. Porque a perseguição faz o povo sair da zona de conforto. Eu vou falando, eu entendo um pouco da Bíblia, mas a gente vai ouvindo, vai lendo, vai aprendendo. Tem uma história, você vai me falar ela melhor, de que estava todo mundo confortável na igreja lá atrás, né? Os apóstolos. E aí Deus foi lá e deu uma cutucadinha e fez eles dispersarem. Se espalharem. Dispersarem. Então Exatamente. é isso aí. O próprio Deus é quem por vezes, né, ele empurra a gente através do desconforto para fazer aquilo que nós precisamos fazer e ser aquilo que nós precisamos ser, né? O fato de a gente ter muita distração ao nosso redor aqui no Brasil faz com que a gente não perceba a urgência daquilo que a gente está lidando. Então, lá fora, assim, não é bem assim. Lá eles não têm muita opção. Porque o fato de você se chamar cristão é desconfortável. Porque as pessoas, assim, só é cristão de verdade, só se diz cristão de verdade, quem realmente tem relacionamento com Deus. Porque eu não vou me sacrificar por uma coisa que eu não entendo e que eu não creio piamente nela. E que eu não tô nem sendo cobrado, porque se eu não tenho intimidade, essa cobrança não tá vindo pra cima de mim. Agora vai perguntar pra eles se eles querem que a perseguição acabe. Vai perguntar pra eles. Nenhum deles nunca falou pra gente pra orar pra que a perseguição termine. Nenhum deles. O que eles oram é, nós não queremos saber da perseguição acabar, porque pelo contrário, se você pegar alguns países da Ásia, o grande país da Ásia ali, por exemplo, a gente estava conversando com um missionário de lá e a gente falou para ele, depois de uma conversa, a cortinas fechadas, a telefone desligado, porque o governo persegue, sabe exatamente o que ele está fazendo nesse sentido, né?
E aí a gente perguntou para ele qual que era o pedido de oração dele. Aí ele olhou para nós. Aí eu supus, né? Ele vai perguntar para... Pedir para diminuir a perseguição. Diminuir a perseguição. Ele olhou para nós e falou assim: só ore para que a gente saiba o próximo passo. A gente só quer obedecer a Deus no próximo passo. Então, é o que eu tô falando desde o início da nossa conversa, Marcão, assim, quando o relacionamento é o foco, o que você vive no meio disso, o resto as dificuldades que nada, você vive no meio disso, eu vou te dar um exemplo. Quando você vê seu bebê, ou sua criança, ou seu filho, chorando ou reclamando, você é indiferente a ele? É isso que a gente faz com Deus. É exatamente isso. A gente troca a relação e a urgência da relação pela utilidade. Quando isso é transformado na nossa vida, aí sim a gente se converte. Quando a gente entende que eu estou em um vivo relacionamento com Deus, tudo ao nosso redor é transformado. Tudo ao nosso redor é transformado. Eu deixo de ser o centro, eu deixo de ser o meio, eu deixo de parar de almejar de crescer minhas coisas, de desejar o que os outros têm. Você entende, não? Uhum. É por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus todo o coração. Não terás outro Deus além de mim. Fala duas coisas. Primeira coisa que você falou lá atrás, e entre outras coisas, uma das coisas que o diabo está usando muito nessa geração é a distração. Eu não vou nem falar que é nessa geração. A partir do momento eu posso dizer que começou a existir a televisão. Acho que já começou isso, né? E além de tudo, não só a distração, né? O que vem por trás disso, né? De forma sutil. Tanto agora, né, o celular. E nós podemos dizer assim também, até voltando também a comparação por filhos. Você agora tem filho, você tem noção. Como é, por exemplo, você passar uma noite com seu filho, não sei se aconteceu isso com você, espero que não aconteça, se não aconteceu, mas já aconteceu comigo, de o seu filho passar uma noite ali, por exemplo, o Felipe, quando era pequeno, ele passou muito tempo doente no sentido de gripe, teve pneumonia, teve bronquite, e assim, teve noites inteiras que ele tinha até dificuldade para respirar. Olha só. Então, assim, você imagina você passar uma noite ali do lado do seu filho e ele... Você, nesse momento, você daria a sua vida, você daria tudo que você tem para poder salvar o seu filho. Sim. Claro que naquele momento era algo reversível, era simplesmente ali um remédio, era amanhecer o dia e levar para uma consulta. Mas imagine você e o médico te chegar e te falar alguma coisa no sentido seguinte, ó, não estamos vendo uma solução aqui. Sim. Você daria tudo, como eu já vi várias situações de pessoas venderem as coisas e acabar com diversas coisas para acabar com uma doença de um filho, que às vezes, em alguns casos, já vi casos que não tem nem como. Sim. Então, assim, eu vejo que é esse amor que nós temos que ter em Cristo e é esse amor que nós temos que ter no próximo. Exatamente. De dar a nossa vida mesmo, de estar disposto a levar esse evangelho, a levar o nome de Jesus. Porque, assim, igual você falou de um cara que tem uma refeição por dia. Você não se incomodaria de forma nenhuma se você tivesse de pegar a sua refeição do dia e dar pro seu filho, para você não ver ele passando fome. Então é esse amor que nós temos que buscar. É esse amor que Deus quer que nós tenhamos pelo próximo e por ele. Exatamente. Quando o relacionamento é o foco, o que é o objeto, né? O foco da relação é que se torna o centro para mim. Então, a vontade de Deus, ela se torna centro para mim, não só porque ele mandou, mas é porque eu entendo que é o melhor. Entende a diferença, não? E a gente só entende isso, Marcos, quando a gente entende sacrifício. Amor, na palavra de Deus, é sacrifício. Se você não se sacrifica por aquilo, você não ama.
Você pode dizer que você ama o tanto que for da boca para fora. Você pode até trabalhar. Mas se você não sacrificar quem você é em primeiro lugar, tudo que você tem, não é metade. Porque enquanto você dá do que sobra, você não está se sacrificando. Se você dá de si mesmo, aí sim, isso é sacrifício. É quando a gente dá de quem nós somos, de tudo que nós somos, de tudo que nós construímos. É quando a minha faculdade mental, quando a minha conta bancária, é quando a minha lógica de vida, é quando a minha agenda é construída em volta disso. Você pega Mateus capítulo 5, você vai ver o Sermão do Monte. A carta magna que Jesus escreveu. O sermão dos sermões. A imagem do cristão. O retrato daquilo que nós deveríamos ser. Você vai ver ali as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, ele começa a falar, os mansos, os que choram, e aí ele chega no último ponto, né? Ele começa, imagina as bem-aventuranças como se fosse uma escada, tá? Então você começa de cima da escada. Certo, para baixo. Para baixo. É uma escada que vai para baixo. Então você pega as bem-aventuranças. Primeira coisa que você tem que ser pobre. E pobre ali, o termo pobre é potios, que é pedinte. Aquele que é um pedinte do espírito. Ou seja, você não tem uma vida espiritual em você mesmo. Você não tem espírito. Você não tem comunhão com Deus. Você não consegue gerar comunhão com Deus. Ponto. Você não consegue se salvar. Não tem nada a ver financeiramente. Nada a ver com quanto... Aí vem a distorção. Nada a ver com o âmbito financeiro. Zero. É a pobreza mesmo espiritual. Que é a pobreza no sentido de falar assim... A ignorância. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou. Eu não consigo me salvar. Eu não tenho nada. Zero. Eu sou um pobre de espírito. Começa daqui. Aí depois disso ele vai descendo a escada. A escada do amor. Que começa em negar a si mesmo. Começa a entender que eu não tenho nada para apresentar para Deus. Depois eu choro. Depois eu entendo que eu tenho que ser manso. Depois eu entendo que eu tenho que ser humilde. Depois eu entendo que eu tenho que ser pacificador. E aí você vai chegar no último. No ápice do amor, que é o quê? Bem-aventurados os perseguidos pelo reino. O ápice do amor é quando eu me entrego a tal ponto, de tal maneira, que eu vivo a ponto da perseguição. Ao ponto de incomodar as pessoas. Seria algo assim? A ponto de ser perseguido mesmo. Então, porque a perseguição ela pode vir de diversas formas. Pela inveja, sim. Ela pode vir por... mas aí, a internet aí é o ponto do texto. Perseguição, né? Aí é o ponto do texto, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do reino. Isso. Você tem tanto a aparência de Jesus, tanto a aparência de Cristo Jesus, que as trevas ao seu redor ficam extremamente incomodadas. Não é ser inconveniente, tá? Aqui não se trata de você ser chato, porque as pessoas confundem isso também. Tem muito cristão que é chato, que é inconveniente, que é fora da medida, né? É esquisito. E Deus não chamou a gente para ser esquisito, Deus chamou a gente para ser diferente, né? Mas o ápice disso é quando a gente chega ao ponto de uma plena entrega, a ponto de dizer: posso ser perseguido. Posso ser perseguido por isso. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu posso ser perseguido. Porque eu entendi que essa verdade, esse amor, ele é maior do que toda e qualquer dimensão da minha vida. Entende a diferença, não? E aí o que a gente transformou o evangelho nos nossos tempos? Daí que é o conforto, né? E por que o ambiente perseguido, ele te ajuda tanto a fazer isso. Eu estava conversando com uma irmã que recentemente saiu de um desses países refugiada, e que ela estava dizendo que era muito mais fácil para ela ser cristã lá dentro do que aqui fora. Olha só. Ela hoje está num país confortável, muito confortável, em que o cristianismo é plenamente aceito. Mas ela falou, olha, lá era muito mais fácil ser cristã, porque eu era empurrada para a oração, eu era empurrada para ver o que era o poder de Deus, eu era empurrada para a dependência dele. Dependência, eu era empurrada. Hoje aqui eu descobri precisava dele, eu precisava ser dependente dele, porque eu precisava ser protegida por ele. Pronto. Essa é a lógica. Enquanto você tem a lógica de que você se sustenta, você não experimenta plenamente o que é a dependência de Deus. Eu estava conversando recentemente, um rapaz perguntou para mim se eu vivia do ministério, né? E eu falei, sim, eu vivo do ministério. E ele chegou para mim e falou, nossa, mas você precisa de fé demais. Você precisa de fé demais para viver do ministério, eu não sei como é que você dá conta. Eu falei,
E você acha que o seu recurso vem de onde? Você acha que o seu recurso vem do quê? Vem da sua capacidade? Vem do seu entendimento? Vem do seu... Meu querido, deixa eu te falar. Eu sou tão dependente quanto você de Deus. Você só não descobriu isso ainda. Uhum. Você só não entendeu que o seu recurso vem dele. E é para ele que tem que voltar. Não entendeu? Entendi. A cosmovisão é a mesma. É? É Deus quem supre na minha vida. Na minha vida, ele supre trazendo pessoas que vão me auxiliar. Na vida dele, supre trazendo cliente. Qual que é a diferença? É Deus quem te sustenta do mesmo jeito. Da mesma maneira, é Deus quem te sustenta. E se a nossa segurança tá no dinheiro, meu amigo, você tá ferrado. Sempre. Imagina que essas economias loucas, governos diferentes, cada um colocando leis diferentes, cada um querendo mudar isso ou aquilo. Imagina isso. Esses dias eu vi, até aproveitando para falar isso, então dá para tirar um pouquinho disso aqui. Não faz parte do assunto, mas dá. Eles estão em determinado lugar do país, eu não sei qual que é, se é na Amazônia, qual que é o estado. Eles estão pegando terras que foram ocupadas há 40 anos atrás, de pessoas que já têm uma certa documentação, né? E parece que nesse novo... Eu não sei se falar do assunto, eu só vou falar mais ou menos aqui. Se eu falar alguma coisa e estiver errado, me corrijam. Mas parece que é como se tivesse demarcado as terras indígenas novamente. Então pegou essas terras dessas pessoas que estão lá. Então pessoas que estão há 40 anos, fizeram uma vida lá. Construíram casas, né, desmataram, fizeram pasto, que eu sei. Uma vida de trabalho, de dedicação, de... né? Construir as suas famílias naquele lugar, porque quem foi lá por 40 anos, se teve um filho lá, hoje o filho está com 40 anos de idade. Sim. E essas terras estão sendo tomadas pelo governo para, segundo eles, devolver para os índios. Eu entendi isso, eu não entrei profundamente. Por que eu estou entrando nisso? E assim, aí eu vi que aí as pessoas que estão indo lá, se eu não estiver enganado, se é do IBAMA ou de onde que é, eles estão chegando lá e destruindo mesmo. Não sei se você chegou a ver, você não nem tem redes sociais e também nem recomendo. Também eu não sou muito de redes sociais, mas alguma coisinha às vezes a gente pega. E eles chegam, destrói mesmo. Tipo assim, você não consegue reaproveitar nada que tá lá. Então chega aquelas propriedades mais lindas, currais mais lindos, tudo organizado, eles chegam lá destruindo. Chega uma motosserra e aí bota fogo naquilo. Olha só. E eu vi pessoas desesperadas, assim, você vê que aquele choro é como se fosse um choro da morte. Olha só. Aquele choro, assim, que as pessoas até falando, por exemplo, filhos perto do pai, pai, calma, pai, senão o senhor vai sofrer um troço, pai, calma, senão o senhor vai... Sabe aquele choro que vem lá de dentro, como se tivesse morrido aquela pessoa que você mais ama na sua vida? Sim. E ali naquele momento, o Espírito Santo falou pra mim assim, tá vendo aí, ó? Se o seu amor tivesse firmado em coisas, de repente é assim que pode acabar. Então, exatamente. Por isso que o nosso amor tem que estar em Deus. Fundamentado nele, né? E é igual você falou desse rapaz. Nossa, mas você fica dependente? Tá, todos nós somos dependentes. Nós não somos donos de nada. Exatamente. Né? Mas é por isso, Marcos, assim, é que eu falo tanto assim que a igreja que não se envolve com missões, em primeiro lugar, missões transculturais nesse sentido, né? Em primeiro lugar, ela começa a sofrer do que a gente chama de israelite, né? O Leandro, amigo meu, que trouxe essa lógica, né? Que é uma doença. É israelite, né? Que é um povo lá atrás que tinha sido chamado para ser luz para o mundo, mas que está tão ensimesmado, está tão, né, cheio de si mesmo, que perde o que Deus está fazendo no mundo. Hoje eu acho que a gente vive o que o Leandro também vai chamar de igrejite, né? É essa doença que corrói a igreja porque ela quer crescer, ela quer se tornar um império, ela quer expandir o nome dela, ela quer ser relevante, ou praga de palavra que eu nunca vi usada hoje, né? Com tanta falta de sentido, porque pra gente ser relevante é ter número, né? Até então... aproveitando que você tá acabando de falar isso, só pra me falar um negócio assim, ó. Eu até mando pras pessoas que eu convido, e poderia estar te mandando, acho que eu não te mandei não. Mas assim, ó, me mande contatos de pessoas relevantes. Mas o meu relevante, o que é o meu relevante no meu entender? O meu relevante é o quê? Um cara
Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for. Mas que tem um testemunho fenomenal. Um testemunho de vida, que ele saiu das drogas, que tal. Eu quero que você me mande um relevante que seja um pastor que carrega verdadeiramente Sim. o amor de Cristo ali, que carrega realmente, é aquela pessoa que entra num lugar e ela é difícil de ser percebida pelo que ela carrega do Espírito Santo, entendeu? Então, aí me manda gente relevante pra isso, entendeu? Mas tem a questão relevante de forma... Eu vou te falar uma coisa, da forma do mundo que nós vivemos. Eu vou te falar uma coisa. Então, as igrejas, elas perdem muito porque elas estão perdendo de ver os castelos invisíveis que Deus está construindo. Se você pegar o que Deus está fazendo lá fora, a gente acha que a gente está vivendo um avivamento aqui dentro do Brasil, né? Meu irmão, se você vê o que Deus está fazendo lá fora, em países perseguidos, olha, se você vê o que Deus está fazendo com crianças lá fora, o que Deus está fazendo com adultos, com homens que estão tendo sonhos e se entregando para Jesus, falando assim, alguns lugares que Jesus é anunciado pela primeira vez e a pessoa chega e fala, mas eu tive um sonho com esse cara, ele já veio até mim, eu queria conhecê-lo, agora você está me apresentando ele. Entendeu? Você vê o que está acontecendo lá fora, em meio à perseguição, está acontecendo um avanço do evangelho como a gente nunca viu antes. Como a gente nunca viu antes na história. Está acontecendo avivamento. Só que a gente não está entendendo ainda, porque a gente está tão ensimesmado, achando que encher estádio é um grande avivamento. Pode ser que seja, e eu oro para que seja, né? Para que Deus haja de uma forma sobrenatural, trazendo consciência do pecado. Uhum. Porque avivamento só começa quando a gente reconhece pecado. Uhum. Quando não, pode esquecer. Uhum. Né? É movimento religioso, é movimento de espiritualista. Né? Uhum. Mas a igreja que não se envolve com o que está acontecendo lá fora, olha, ela perde muito. Ela perde muito. Porque é revigorante, é animador, é envergonhador, nos empurra para conhecer o que é o amor de Deus de uma forma profunda. Não, eu imagino assim, ó. Você tá contando aí. Ó, tem hora que eu te chamo de senhor, tem hora que eu te chamo de você. Mano, tamo junto. É difícil chamar alguém mais novo que junto. você. Assim, é uma questão de respeito e tudo. Mateus mesmo, é Mateus. Pastor, como eu disse que eu fiquei praticamente 25 dias na MCM, e era diretão, eu vi cada testemunho lá, e nós... Eu falo assim que você vai ter que arrumar tempo pra gente fazer um monte de podcast. Porque pra trazer esses testemunhos. Porque eu vi cada testemunho, eu vou contar um deles aqui, vou tentar ser rápido. E igual esse, o senhor deve ter um monte aí pra contar. E a gente poderia fazer um podcast somente sobre isso. Para as pessoas entenderem que se você não for fazer, Jesus vai fazer. Ele vai fazer. Então, assim, ele te dá a oportunidade de você fazer. Exatamente. Mas se você não for fazer, ele vai fazer. Exatamente. Por exemplo, tem uma história que eu ouvi lá. E o senhor deve ter um monte delas. Por isso que eu tô falando, a gente tem que fazer um podcast só disso. Porque às vezes as pessoas, eu falo que... Por que eu tenho trazido muitas pessoas para dar testemunhos de milagres, testemunho de transformações, que também são milagres, testemunhos de pessoas que tiveram me fugiu o nome. Pessoas que tiveram uma promessa na vida delas e a promessa se cumpriu, que veio através de um profeta. Sim. Para que as pessoas entendam que Jesus continua aqui, que ele continua fazendo milagre, e que para você acessar isso, basta você querer, basta você buscar a Bíblia, basta você orar, basta você fazer jejum, mas não é pra gente conhecer a Bíblia somente. É o que você falou, pra você conhecer a essência de Deus, pra você conhecer intimamente Jesus. Mas aí o cara tá me falando de um país também perseguido. E aí eles foram perguntar, porque aí esse cara, eles fazendo missões lá e eu não sei os detalhes como que eles chegaram até eles. Mas eu sei que eles foram passear num país que é altamente perseguido,
foram numa igreja, né? Porque são igrejas que às vezes... eu ouvi falar de igrejas que fica até segurança na porta do governo, ou sei lá, do que é, para entender o que eles estão falando lá dentro. Sim. Olha, né? Sabe disso. E aí, conheceram esse cara. E foram conhecendo ele mais na intimidade e perguntaram para ele. Ele era daquele país, como que ele tinha descobrido Jesus, como ele tinha descobrido o evangelho. Aí ele foi dar o testemunho dele. Ele falou assim que conheceu Jesus através do rádio. Que um belo dia ele estava na casa dele e de repente o rádio caiu numa estação de rádio. O rádio estava desligado, caiu numa estação de rádio e no rádio começou a falar do evangelho, começou a falar sobre Jesus. Beleza, nossa, maravilhoso e lindo. Até que ele contou que o rádio não tinha pilha e que o rádio era a pilha. Então, assim, é cada história. É cada história. Então, eu imagino que desses testemunhos, você deve ter um monte deles para contar para nós. Para contar para essas pessoas que estão lá, que tá pensando que nós não vivemos mais milagres. Os milagres foi somente na época lá que Deus tirou o pessoal do Egito e depois que Jesus veio e fez os milagres e Jesus foi embora e pronto. Aí teve os apóstolos que fez, aí os apóstolos morreram e ponto. Né? E nós vivemos todos os dias milagres nas nossas vidas, né? E a gente às vezes vive milagre na nossa vida e fala, nossa, você viu tanto que fulano é sortudo? Nossa, você viu coincidência? Então, nós temos que falar mais disso, sabe? Sobre essas situações. De entender que se você não vai fazer, Deus vai fazer. Sim. E que Ele está te dando a oportunidade de fazer. Ele nos dá... A missão é como a gente falou lá atrás, né? Fazendo o gancho, que a gente começou falando que a missão é de Deus, né? É dele. Agora, a gente tem, como você mesmo falou, e muito bem falado, o privilégio, a oportunidade de participar disso tudo, né? De ver, de se empolgar. Olha, eu vou te falar, Marcão, eu sou extremamente empolgado de participar disso. Porque é a hora que você para pensar assim, cara, tem tanta gente trabalhando em empresas, dando a vida por empresas e tal, e daí, né, recentemente estava conversando com um cara que trabalhou na Google, e aí você fala, nossa, né, essas empresas gigantes, o evangelho chega onde Apple não chega. O evangelho chega onde não tem McDonald's, o evangelho chega onde não tem Google, o evangelho chega onde não tem nenhuma dessas dimensões do que a gente pensa. É o maior empreendimento da Terra, o evangelho. Com certeza. E fazer parte disso, nossa, é fantástico demais. Eu acordo todo dia, assim, motivado de entender que eu sou empregado pelo maior dono da Terra. O maior empreendedor que já empreendedor existiu, de todos, a mente mais brilhante. O cara brilhante. que tem o maior network que já existiu no fantástico. mundo. Eu sou extremamente empolgado. O cara que abriu empresa, pegou 12 pessoas. Nossa, meu Deus 12 pessoas, treinou essas pessoas e até hoje essa empresa é sucesso em todos os lugares. Você pensar assim que a mente empreendedora de Deus está em todo canto e mandando a gente, dando criatividade. É fantástico. Trazendo demais. recurso da onde não existe. É fantástico demais. E nisso, como você falou, né? A gente vai vendo que são esses privilégios, né, de perceber o poder de Deus agindo. Tem alguns lugares que não adianta, Marcos, assim, milagre é meio, não é fim. O nosso erro é quando a gente acha que milagre é fim. Daí a gente vai pro culto para buscar milagre. Aí você desculpa. Aí é você deformar completamente a fé cristã, né? O próprio Jesus, ele foi muito claro quanto a isso. O milagre, ele, na verdade, né? Ele é uma... Eu posso dizer que ele é um... Ele é a consequência? Ou ele é meio? Ele é meio. Ele é o... Quando você busca e ele vem através. Porque... Você não tem que buscar milagre. Quando você tem relação com o seu pai... Vamos falar de pai verdadeiro. Pai aqui, físico, biológico. Quando você tem um bom relacionamento com o seu pai, ele olha pra você e fala, tá. Por exemplo, eu tenho o Felipe, né? Você conhece o Felipe, meu filho? Não conhece? Sim, conheço. Eu olho pro Felipe e falo, peraí. Eu olho pra necessidade dele. Às vezes eu nem pergunto, eu vou lá e faço.
Então, quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus, acho que é por aí, não é? Você não tem que estar falando para ele ir lá buscando aquele milagre. O milagre, assim, você pode até orar a Deus por um milagre. Não tem nenhum problema na palavra de Deus quanto a isso. De vez em quando pede algum presente também. Não, tá tudo bem. Isso aí, assim, Deus... nós somos filhos de Deus, né? Uhum. Agora, quando o meu foco é o milagre, aí assim... O meu foco tem que ser a intimidade com ele. O meu foco ele. tem que ser lá para agradecer ele, para buscar ele, não ir lá realmente. Mas realmente. Você vê assim, tem que ter clareza em alguns nisso. lugares, em alguns lugares, Marcos, como eu cheguei recentemente em uma cidade no alto das montanhas, uma das cidades mais altas do mundo. E a gente chegou lá em cima, assim, de um monte, né? E a gente estava orando pela cidade. Me veio muito choro. Uma contrição profunda do meu coração, porque eu fiquei pensando, você sabe que você olhar para uma cidade e você falar assim, não deve ter um crente aqui, não deve ter não tem um crente aqui. E a gente conversando com um missionário lá que está morando nessa região, bem desanimado, triste, e ali a gente clamou por um milagre. Falou, Senhor, traz claras demonstrações do teu poder para esse povo, porque não tem como a gente, né, na nossa mentalidade, você no nosso iniciar mecanismo, o trabalho no lugar daquilo lá, você a pensa gente bem. orando, falando assim, olha, às vezes a gente precisa ver fogo do céu. E a gente orando por isso, né? A gente está orando por isso. E no meio disso, né, dessas orações que a gente está fazendo, Deus já está trazendo algumas demonstrações. Olha só. Pela primeira vez na história, na história não, né? Na história recente, eu digo, né? Desse país, essa região agora tá sendo pela primeira vez menos monitorada, mais tranquilo de você poder trabalhar. Então, assim, nisso a gente já vê o que é a mão de Deus agindo, né? Exato. E respondendo orações. Então, meu mano, assim, perde quem não se envolve com missões. O meu convite é se envolva com missões, se envolva com o que Deus está fazendo no mundo. Procure saber, entender, avalie, filtre, porque nesse meio tem muita gente que também usa esse meio para relevância, para tirar vantagem, mas tem muita coisa séria e maravilhosa acontecendo. Mas se envolve com o que Deus está fazendo, com a missão de Deus, se não como um missionário, né? Como alguém que ora, como alguém que contribui, como alguém que se envolve. E se sua igreja local não se envolve ainda com missões, fale urgente com o seu pastor para se envolver com missões, porque o empreendimento do nosso Deus está acontecendo no mundo afora e ele convida você, a mim, a todos nós para se envolver com isso. Amém, pastor. Pastor, estamos finalizando. Muito obrigado por todas as explicações. Obrigado, eu. Vou falar só uma última coisa para a gente finalizar. De repente tem uma pessoa aqui falando empolgadamente aqui da empresa dele, que está indo muito bem. E aí ele fala com aquele sorriso, com aquilo que vem lá de dentro, falando daquilo que tô ganhando dinheiro, minha empresa está indo bem. E quando o senhor fala de Jesus, eu sinto a mesma empolgação. Amém. Tipo assim, quando você fala de Jesus, vem aquele sorriso mais puro, mais gostoso, assim, de falar, eu faço parte dessa empresa, a empresa de Jesus. Então, assim, parabéns. E eu vejo, com isso que você está vivendo, que você vive em termos, assim, como se fosse num outro mundo, né? Você está aqui feliz e alegre pelo que você está vendo. E na verdade, quando a gente está vivendo, a gente quer trazer mais gente para juntar a gente, né? Peraí, vem viver isso aqui que eu estou vivendo, vem sentir isso aqui que eu estou sentindo, porque do resto você não precisa de mais nada, né? E é isso. Parabéns por esse trabalho de vocês. Amém. É um trabalho que, para nós, né, para muitos humanos, é algo desafiador e difícil. E de repente para vocês não tem nada de desafiador nem de difícil. Né? Todo trabalho para Deus é desafiador. A gente está falando de um reino que não se vê, né? Então é sempre desafiador. Então, assim, parabéns. E que
através de um podcast desse, através de igrejas, né, que ainda estão divulgando e se preocupando com missões, que as pessoas a cada dia mais Amém. tenham consciência da importância de missões, né? Tanto no sentido de financiar, como no sentido de fazer, de discipular, de ajudar, de estar no meio disso, Amém. né? Olhando para o lugar certo onde realmente precisa. Nós gastamos a energia, a nossa energia e o dinheiro, porque sem dinheiro a gente não faz missões também, nos lugares certos, onde se mais precisa. Bons mordomos do reino. Pastor, muito obrigado. Quer deixar um último recado? Sim. Eu quero dizer para quem está nos ouvindo, obrigado por esse tempo, estar aqui com a gente nessa mesa, né? Foi muito bom, sempre é muito bom estar com o Marcos. Ele, como eu falei lá no começo, você nos empolga, né? Você me empolga com a sua humildade, a sua vontade, né? De conhecer, de buscar a Deus. Isso é o maior presente que existe, é essa vontade que só Deus pode causar no nosso coração, né? Mas eu queria deixar assim, eu queria dizer para você, trabalhe por algo eterno. Use seus dons, seus talentos, sua vocação que Deus te deu, mas não trabalhe só para cá. Que o Senhor possa transformar o seu conceito de sucesso num sucesso que só Ele pode dar. E que o seu amor por Ele possa crescer de tal maneira que Ele seja o centro da sua agenda, em tudo que você fizer. E nisso, assim, que você também envolva a agenda dele e com o que ele está fazendo no mundo. Tem muitos missionários esperando sustento, esperando carinho, esperando ser ouvidos, esperando ser direcionados, esperando conhecer mais da palavra de Deus. Então, se Deus te chamou para se envolver nisso, eu tenho certeza que Ele te chamou, de que maneira eu não sei, mas se envolva com isso. Seja conosco, tem muitas agências sérias aqui no Brasil, tem muitos homens e mulheres de Deus sérios aqui no Brasil, e eu oro para que você se envolva e conheça essas pessoas profundamente. Que Deus abençoe sua vida, e obrigado, Marcão. Obrigado, Mário, que está ali atrás, mexendo em tudo, fazendo tudo isso aqui também acontecer, mandando no nosso coração. Obrigado, viu, mano? Louvado seja Deus. Pastor, encontrar o pastor Mateus, hoje o senhor está na igreja Calvário. Sim, eu sou um dos pastores lá da Igreja Batista Calvário, que fica ali no setor Marista hoje. Nós temos culto todos os domingos às 10 da manhã. É muito bem-vindo para cultuar, para participar conosco como comunidade, ser família, cheio de dificuldade, falha, mas que está buscando a Deus de todo o coração, né? Amém. Então a gente está todo domingo ali na Igreja Batista Calvário. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Para nós é uma honra te receber aqui. E que esse podcast possa te ajudar a entender um pouquinho mais sobre missões, a importância de missões. E que nós possamos ter plantado aí na sua cabeça aí, uma sementinha que vai florescer. E se você achar que esse podcast tem sentido para você ou para alguém, mande isso para alguma pessoa que às vezes comentou com você sobre missões ou que queima no coração dela sobre missões. Tá bom? Então, muito obrigado por estar conosco até aqui e até o próximo podcast. Amém. Tamo junto.